Tô colocando Não, aqui. Edu, nem sei fazer isso. Então, para nós abrirmos o tema de hoje, e para que a gente tenha uma visão ampla, né, da doutrina espírita, a gente começa abordando a Trindade Universal. O que é a Trindade Universal? O que significa isso? Tá? Trindade Universal é Deus, matéria e espírito. Ou seja, de tudo aquilo que existe no universo, ou é Deus, ou é matéria, ou é espírito. Não existe um quarto elemento, tá? Qualquer coisa que nós imaginarmos necessariamente se encaixa em um desses três elementos. Ou é Deus, ou é matéria, ou é perispírito. Isso nós vamos estar sempre passando aqui, porque serve de pano de fundo para aquilo que a gente analisa em muitas das aulas, tá? Então, isso é a primeira coisa que é importante a gente conceber. O que é Deus? Né? A primeira coisinha que a gente pode estar falando aqui. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Tá? Então, a gente consegue, mesmo com a nossa visão míope, mesmo com todas as nossas limitações, concluirmos, definirmos o que é Deus, pelo menos de uma forma aproximada, usando do nosso raciocínio, usando de todos os métodos que nós vimos que Kardec nos apresentou. Usando dos nossos raciocínios, nós chegamos a um conceito como esse. Com certeza, ele não exaure o que é Deus, mas ele nos traz uma ideia do que vem a ser Deus. Deus é eterno. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Porque se ele tivesse tido um começo, nós necessariamente teríamos que conceber que algo criou ele. Então, esse algo seria Deus. Ou nós teríamos que conceber que Deus simplesmente surgiu do nada. Quando nada, nada cria. Né? Então, necessariamente, a gente conclui que Deus é eterno. A gente até fala, né? Daqui para trás e daqui para frente. Certo? Então, ele não teve um início e não vai ter um fim. Ele simplesmente existe por toda a eternidade. Tá? Deus é imutável. Uma vez que a gente sabe que ele é perfeito, necessariamente não tem como se compreender qualquer oscilação nos seus atributos, porque senão ele deixaria de ser perfeito ou passaria a ser perfeito. Né? Então, ele é perfeito. E uma vez que ele é perfeito, ele é imutável, ele não sofre nenhum tipo de modificação, ele sempre será dessa forma. Deus é imaterial, como nós vimos na Trindade Universal. Deus não se confunde com a matéria, não se confunde também com o espírito, né? Mas nesse ponto aqui, a gente pode falar que ele não se confunde com a matéria. A matéria é outra coisa. Matéria foi criado por Deus, não é Deus, ok? Então, ele não é formado pelos elementos materiais de todas as outras coisas. Ele é único, né? Também é fácil nós concebermos isso se a gente parar para pensar um pouquinho, porque não tem como se conceber dois deuses, porque senão nós não estaríamos atribuindo a como que eu posso dizer? Senão nós estaríamos atribuindo a 2, a 3, a 4 seres
a criação de todo o universo, por exemplo, e passaria a discussão de qual que é o soberano, qual que veio primeiro, qual que é o criador dos demais. Então, também a gente pode concluir isso. É onipotente, todo-poderoso, não é? Afinal de contas, ele criou todo o universo de uma forma que ele é ordenado, de uma forma que ele é organizado, né? Ele não se expande pelo mero caos, ele se expande com ordem. Isso é próprio de uma inteligência suprema que conduz todas as coisas. E soberanamente justo e bom. Tá? Deus nos deu a vida, ele nos permitiu existir. E, junto a isso, ele nos deu o livre-arbítrio, ele nos deu as reencarnações, ele nos deu a causa e efeito para que pudéssemos crescer conforme o nosso próprio mérito, nos dando, inclusive, tantas quantas forem necessárias as oportunidades para que venhamos crescer e conquistar novos degraus evolutivos a que todos nós estamos destinados. Então, ele é soberanamente justo e bom, né? E também podemos destacar que todas as suas leis, como nós veremos durante o curso, são voltadas para o bem. O mal está em sua inobservância, que nós insistimos em inobservar, porque nós temos esse livre-arbítrio, que ele nos deu, né? Mas Deus não criou o mal, Deus criou o bem, somos nós que insistimos em não observá-los. E mais, olha, Deus criou o universo que abrange todos os seres animados, inanimados, materiais e imateriais, né? Ele é criador de todas as coisas. Ele é causa primária de todas as coisas. Se nós partirmos do conceito de que todo efeito tem uma causa necessariamente, né? Não é assim? Tudo que acontece, a gente encontra a causa, não encontra? Se nós passarmos a procurar a causa de cada um dos efeitos e assim por diante, indo lá para trás, né, nós chegamos numa causa primeira, que é Deus, que é o criador de tudo e de todos, né? Criador da matéria e do espírito, que são os dois elementos junto a Deus ali que compõem a trindade universal. Tá? Então, Deus, nós podemos falar isso por enquanto. Nós temos, acho que, 2 aulas, né, Cecília, de Deus. Nós vamos falar um pouquinho, né? Acho que já são as 2 próximas aulas onde a gente entra e reflete um pouco mais sobre esses caracteres que ele carrega, né, que nós conseguimos alcançar com o nosso método indutivo, né, que a gente consegue alcançar raciocinando. Uma coisa leva a outra, né, como a gente falou aí nas outras aulas. Alguma coisa até aí sobre Deus? Alguém aí tem algum atributo mais que gostaria de trazer para a gente discutir? Não? Então vamos lá. Mundo material e imaterial. O que a gente pode falar disso? Olha só. Os seres materiais constituem um mundo visível ou corpóreo. E os seres imateriais, um mundo invisível ou espírita. Então, isso é um princípio e tanto dentro da doutrina. Isso nos traz muitas outras revelações por desdobramento, né? Nós sabemos que nós temos um mundo material que nos diz respeito atualmente, pois estamos encarnados, e nós sabemos que tem um plano espiritual que não nos pertence nesse instante, que é o mundo espírita, o mundo invisível aos nossos olhos de encarnados, né? Invisível à nossa visão,
aos nossos sentidos, tá? Então, isso é uma conclusão, um princípio que a gente sempre pode partir dele. Nós temos o mundo visível e o invisível. Ora, nós estamos no visível, ora, nós estamos no invisível, né? Mas lembrando que a visibilidade ou a invisibilidade depende do ponto de vista de quem está procurando percebê-lo. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, persistente e sobrevivente a tudo. Isso é muito importante. E isso, por si só, nos traz inúmeros consolos. Nós não só temos uma continuidade de nossas existências após a morte do corpo físico, nós temos a continuidade de nossas existências após a morte dos nossos corpos físicos, né? É ali que é a nossa verdadeira pátria. É ali que nós pertencemos de fato. Antes de sermos espíritos encarnados, nós somos espíritos por si mesmos, né? Sem a combinação da matéria que é própria do mundo que nós estamos encarnando, quanto muito com o perispírito, como nós veremos, tá? Então, isso já nos traz inúmeras revelações. Sabemos que tudo continua e sabemos que o passageiro é esse mundo de agora, tá? Então, o que verdadeiramente importa é o mundo espiritual, esse mundo invisível para nós hoje. O mundo corpóreo é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Ok? O contrário não pode ser afirmado. Então, o mundo espírita, o plano espiritual, viveria muito bem sem o mundo físico. Tá, mas aí a gente pode se perguntar, né? Então, por que nós temos um mundo físico, um mundo material? Se lá é que verdadeiramente importa, se lá é é o nosso mundo normal, né? É o nosso mundo corriqueiro. Se é aquele plano que nós pertencemos realmente, por que nós precisamos do mundo material? Por que vocês acham que precisamos? A gente não poderia estar crescendo lá? A gente não cresce lá também no plano espiritual? A gente cresce lá, não cresce? Não é o que a gente vê nas obras espíritas ali? Que muitas vezes a gente está engajados em inúmeras tarefas voltadas pelo bem do nosso semelhante. Nós estamos lá muitas vezes estudando, nos instruindo. Por que nós não ficamos apenas ali ganhando novos degraus evolutivos? Por que nós temos que vir para cá, que é um mundo secundário? Quem que arrisca aí? Quem que me diz? Para evoluir. Para evoluir? Para evoluir. Mas essa evolução que a gente faz aqui, a gente não poderia estar fazendo lá? Então, você me tira uma dúvida de anos atrás? Ó, não, isso daí é uma coisa que eu não... Nossa Senhora. Ó, no nosso lar, o André Luiz, não é? Naquele filme. Ele não era uma Brastemp, você concorda? Quando desencarnou, não é? Aí ele desencarna, melhora lá e vai... E está lá até hoje, criatura. Quer dizer, não sei se está lá até hoje, mas ele ficou lá, evoluiu muito, né? A gente evolui lá, tudo bem. Mas a gente não tem que vir para cá para pôr em prática a teoria de lá? Então, ele não vai ter que vir? Ou não? Ou você pode ficar lá e se melhorando, porque eu não entendo André Luiz. O caso André Luiz. O André Luiz é bem... O André Luiz é alguém assim, como nós, né? Que errava muito, que teve ali seus vícios, suas imperfeições, suas paixões,
né? Seus desmandos, enfim. André Luiz foi muito parecido com nós, né? E ele reencarnou tanto que quando ele desencarnou, ele passou pelo que passou, com severas dificuldades ali, inclusive em zonas umbralinas, como a gente já viu lá atrás no livro e no filme, né? Mais tarde, ele veio a se despertar, né? Inclusive querendo entender mais das coisas, e acabou sendo um belo mensageiro da realidade espiritual para nós encarnados. Isso se deve, acredito eu, porque ele foi o eleito, justamente por ele ser muito parecido a nós, né? Ele não era um missionário, não. E ele tem ali, a gente percebe muito em André Luiz, uma facilidade extrema de observação e de relato, que é algo dele, é algo, um ganho intelectual dele, que ele conquistou e que isso foi percebido pela espiritualidade e está sendo utilizado, foi muito utilizado para que ele nos trouxesse as mensagens aí todas, né? A trajetória de André Luiz é esse, é de despertar, observar e nos transmitir aquilo que tudo que ele viu lá. Inclusive, ele progride lá, né? A gente percebe isso, né? Uma coisa é André Luiz encarnado, lá ele se desperta. Aí pode até usar dessa sua observação para essa reflexão que a gente está propondo. Por que não só lá? Por que a gente tem que vir para cá? Né? Se lá a gente consegue andar a passos largos, afinal de contas, nós temos ali os nossos sentidos muito mais apurados, nós temos muito mais domínio do que nós somos, de fato. Né? Por que a gente tem que vir para a matéria? O que vocês acham? Porque é na prova e na expiação que a gente evolui? Sim. Legal. Nas provas, a gente precisa das provas e precisa das expiações, né, para conseguir crescer, né, reparar e evoluir, sem dúvida nenhuma. É isso. Mas a gente não poderia, de repente, estar passando alguma prova, alguma coisa lá no plano espiritual? Por que a gente precisa da matéria? Então, eu pensei nisso. Aí eu pensei assim, um suicida. Por exemplo, uma pessoa que comete um suicídio aqui, vai para o plano espiritual. Como que ele vai? Ele evolui lá, aprende. Como que ele vai saber se ele já não vai mais passar por essa tentação de suicídio? Porque ele tem que estar aqui, porque ele não vai morrer lá porque já está morto, não é? Então, ele tem que ver se realmente ele superou essa tendência, esse, sei lá, eu penso assim. O que você está colocando, o que a Adriana colocou, é por aí mesmo, tá? A gente precisa do mundo material, porque o mundo material é onde nos traz as lições que nos são mais necessárias para o nosso momento evolutivo atual. Aqui nós temos as tentações que são próprias da matéria. Aqui nós temos os vícios nos rodeando. Aqui nós temos as paixões nos rodeando. De maneira que nós somos colocados numa prova de fogo, vamos dizer assim. No plano espiritual, nós não temos provas como essas. Aqui também a gente pode colocar as relações humanas, elas são muito mais, muito menos espirituais, muito mais para se atender a esses pequenos sentimentos que nós prezamos ainda. Então, essa dificuldade que nós temos de lidar com o nosso semelhante, a nossa dificuldade em nos portarmos diante do que a matéria nos oferece, tudo isso nos traz a escola perfeita para que venhamos aprender as lições que nos são
mais apropriadas. Eu não sei se eu fui claro, mais ou menos. Né? No plano espiritual, sem dúvida, a gente cresce também. A gente cresce, mas são lições diferentes, são algumas provas diferentes. Como as que nós enfrentamos aqui, nós não temos lá. Nós vamos usar um exemplo bom agora, assim, né, que a gente está vivenciando. Nós temos... Oi? Posso Sim. só falar uma coisa? No Oi, meio Cecília. de bonzinho, né? No meio de bonzinho, a gente tem um olhar, né? E uma atitude. Agora, no meio aqui das tentações, né? Dos não tão bonzinhos, né? A gente tem outro tipo de raciocínio. Bom, é isso mesmo, né? Então, é onde a gente fica mais ali... Não sofre as influências, né? Que aqui a gente é muito mais influenciado para o bem e para o mal, né? Daí você vai fazer as suas escolhas, né? Lá não, você vai estar rodeado já de uma parte boa, né? Digamos assim, de influências boas, né? Os algozes, né? Ah, mas Eu ia falar, lá não tem ninguém ruim, não tem nenhum espírito meio maldosinho lá também, que te atenta. Aí tudo é flor, né? E nem Vai lugar é flor. depender da Mas gente ver, né? não, Vai mas a depender da gente nossa vai estar visão, né? voltado Nosso- mais pro objetivo já eu eu acredito, né? acho Aqui que a é gente está aqui a gente está vivendo uma vida que a gente não sabe o porquê a gente tá para fazer lá. Acredito que a gente já tem mais uma noção do que a gente tá para aprender alguma coisa. Aqui não, muita gente vive porque vive, acha que a vida é isso. Não tá aqui Veja para só. Você acha que você é lá. Você não É. Você aprende aqui, aprende lá. Você está aqui para aprender. Aí você não conseguiu enxergar isso. Então, você pode ir para lá e lá você vai falar, nossa, eu tenho que enxergar que eu tenho que evoluir. E aí você volta e aí você tenta evoluir um pouco mais aqui. E aí você deve por ser isso mais ou que eu menos acho que assim, não aqui sei. voltar tem esse objetivo. Lá você já vai estar mais sabendo que lá você vai ter você vai estar buscando mais isso. Vai estar buscando mais o conhecimento. Mas lá Aqui também você tem etapas, não tem? Oi? Lá tem o quê? Lá também você tem níveis, tem etapas para você... Sim, sim, sim. A gente, quando é bom conversar por causa disso. Quando a gente fala de plano espiritual, não significa só colônias espirituais como o nosso lar, não. O plano espiritual, ele é muito amplo. Inclusive, nós sabemos que tem até junto a nós espíritos atuando, né? Nós veremos um pouquinho aqui das influenciações espirituais. E existe ali no plano espiritual, sem dúvida nenhuma, alguns espíritos que exercem força sobre outros espíritos. Isso tem, como foi colocado, a Ana Paula colocou, tem, isso acontece. Lá nós podemos ser vitimados de outro espírito. A gente pode ser subjugado ao comando de um outro espírito, como aqui, tá? Então, assim, tudo isso é possível, mas o que caracteriza a necessidade da matéria, essa é o tipo de lição que ela oferece, né? Por exemplo, o exemplo maior agora é a própria pandemia que a gente está enfrentando, né? É uma lição e tanto que nós estamos sendo submetidas que nós não teríamos nem parecida no plano espiritual, que é uma lição que nos tira aquilo que nós mais prezamos, que não tira, ameaça o que mais prezamos, né? Então, nos obriga a nos posicionarmos, a mudarmos, a revermos alguns pontos. Não é isso? Não é a pandemia o que faz? Assim como as outras mazelas que são próprias da matéria. Quando a gente está numa guerra, quando a gente está em fome, quando a gente está em dificuldade financeira, quando a gente está doente, quando a gente está em depressão, são dificuldades que são próprias da matéria e nos estimulam ao
a superação, tá? A superação. Então, essa é a razão de ser de nós termos aqui a necessidade de estarem reencarnando ainda. Um dia a gente não vai precisar mais, tá? Porque nós vamos ter aprendido todas as lições que são próprias da matéria. Oi. Seria também a necessidade de a gente estar em contato com as pessoas que ainda a gente tem que ter para a evolução dessas pessoas e nossa também, diante das necessidades de uma melhora. Seria por aí também? Sim, sim. A matéria nos traz relações muito mais intensas do que relações que podemos ter ali no plano espiritual. Porque nós somos desafiados a todo tempo, nós somos provocados a todo tempo. Então, sim, a relação com as pessoas e a relação com a matéria é que nos trazem esse aprendizado único e que é o necessário para nosso momento atual, né? Porque a gente, às vezes não, a gente sempre tem uma pessoa mais difícil no nosso caminho. E se a gente não tem o conhecimento dessa evolução, a gente vai aos trancos e barrancos. Pois é. Quando já tem esse conhecimento, a gente procura saber como lidar com isso para ter uma melhora, não é? É isso mesmo. Essas relações é que nos ensinam muito. Quer mais que a nossa própria família? Quantas lições nós aprendemos ali no seio da nossa família? Onde a gente se apresenta o mais, como se diz, o mais sem máscaras possível. Então, é ali onde essas trocas se fazem necessárias e é onde a gente vai crescendo, aprendendo, um ajudando o outro. Então, é isso mesmo, tá? Mas isso é só um parêntese do que a gente vai ver mais adiante, tá bom, gente? Só um aperitivo. Então, legal. Obrigado aí pelas participações, enriqueceram bastante. E a gente pode falar de corpo físico, perispírito e espírito. Hoje, nós somos esses 3 elementos. Enquanto seres encarnados, nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Tá? Quando nós desencarnamos, o corpo físico fica para trás, mas o perispírito e o espírito continuam, tá? Então, corpo físico, perispírito e espírito é a nossa composição de hoje. Então, nós podemos falar que nós temos o corpo material, que é análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então, nós temos um corpo assim como os animais têm. Corpo esse que é animalizado, ele é vitalizado pela mesma energia que os próprios animais, né? Que é o princípio vital, que é o fluido vital, que é o que nós carregamos, que a espiritualidade nos explica, mas nós não vamos ver hoje, que é esse fluido que nos traz energia, que nós reencarnamos com ele, zelamos por ele durante toda a nossa reencarnação com as nossas escolhas que nós fazemos, né? Em todos os aspectos. A alma, né? O espírito encarnado no corpo, e nós temos o laço que une um ao outro, tá? Que permite essa fusão de espírito a uma matéria tão grotesca como a matéria do nosso corpo físico. Nós temos um laço que faz esse meio de campo, tá? Que é o laço que prende a alma ao corpo, o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, é o perispírito. Ele é um elo de ligação. Ele é um corpo fluídico que
fica entre esses dois outros elementos, entre o corpo físico e o espírito, que serve para que se torne possível essa fusão de todos esses elementos. Tá? Vamos colocar dessa forma. E aí a gente entra em cada um deles. Corpo físico. O que a gente pode falar do corpo físico? Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Toda vez que nós reencarnamos, nós ganhamos um novo corpo material, né? E como material, como tudo que é material, é perecível. Né? A partir do momento que a gente começa uma nova existência, a gente já começa a se submeter aos reveses que são próprios da matéria, até o momento que a gente desencarna. Né? Quando que a gente desencarna? Quando existe a morte do corpo físico, a falência do corpo físico. A morte se dá não porque o espírito se desliga e o corpo, uma vez que o espírito se desligou, o corpo morre. Não. O desencarne se dá quando o corpo perde todas as suas energias, todos os seus fluidos vitais, de maneira que não se tem ali mais nenhuma atração que retenha o espírito, o perispírito, que por isso acaba se tendo desenlace. Tá? Mas também é outro assunto. Hoje eu só vim dar vontade aqui para vocês, viu? A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Tá? Vocês vão encontrar na literatura espírita, muitas vezes, colocando dessa forma, né? Que a alma nada mais é do que o espírito encarnado. Tá? Mas muitas vezes vocês vão encontrar como sinônimo também. Então, não é uma expressão que é utilizada, como vocês verão nas obras, com precisão, tá bom? É sempre usado, muitas vezes, até como sinônimo. Tem, assim, o homem em duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns, e pela alma, participa da natureza dos espíritos. Tá? Então, é outra colocação que nós também vemos ali no Livro dos Espíritos, que nos coloca, né, realmente como um corpo material, que é esse nosso corpo físico, e um corpo espiritual, que é o nosso espírito propriamente dito. Inclusive, nós podemos dizer que quando nós estamos, por exemplo, dormindo, né, o nosso corpo físico, material, está sim ali dormente, mas o nosso corpo espiritual está se desdobrando, está se manifestando, está percebendo, está, né, enfim, está vivenciando algo que o meu corpo físico não está. Então, meu espírito, ele acaba, enquanto encarnado, se manifestando, seja através do meu corpo físico, seja através do perispírito, quando num desdobramento, né, que meu corpo físico fica e eles vão. E perispírito? O que a gente pode falar de perispírito? Olha, perispírito é o laço que prende ao corpo espírito uma espécie de envoltório semimaterial. Segundo a espiritualidade, o espírito é envolvido por uma substância vaporosa para os nossos olhos, mas ainda bastante grosseira para eles. Tá? Então, isso é perispírito. Vamos voltar no nosso primeiro slide lá, sobre a Trindade Universal. Nós vimos lá atrás que de tudo que existe no universo, nós podemos dividir de tudo que existe entre Deus, matéria e espírito. E o perispírito? O que é o perispírito? Seria um quarto elemento ou seria algum desses três? O que vocês me dizem? Matéria. Perispírito é matéria? Uma substância vaporosa, para mim, isso é matéria.
aqui que está, não é? Não? Ave Maria. Eu acho que é matéria. Não, é isso mesmo, tá? Perispírito é matéria, né? Não é Deus, não é espírito. O que sobra? Sobra matéria. É uma matéria, por certo, muito sutil, muito etérea, principalmente aos nossos olhos, mas continua sendo matéria, tá? Na medida que a gente evolui, essa matéria ela vai se sutilizando, ela vai ficando ainda mais etérea, né? Nós vamos deixando para trás as nossas marcas mais materiais, mais densas, e vamos nos sutilizando, tá? Mas nós sempre teremos perispírito. É uma coisa que é importante nós termos em mente sempre. Mesmo quando nós chegarmos à condição de espíritos puros, nós ainda teremos perispírito. Se o nosso é imperceptível, imagine no espírito puro, porque ele quase nada tem de matéria, mas ele ainda carrega um perispírito muito etéreo, mas carrega. Tá? Edu, posso falar? Oi? Pode. Posso falar? Oi. O perispírito, ele acompanha o meu espírito ou ele, a cada vez que eu reencarno, eu tenho um novo perispírito? Como que é isso? Boa pergunta. Assim, o perispírito, ele está sempre ali, junto ao espírito. Estejamos nós encarnados, estejamos nós desencarnados. O que acontece é que a cada nova reencarnação, o meu perispírito, ele se adequa à matéria daquele globo que eu vou reencarnar, tá? Então, assim, como que eu, espírito, consigo reencarnar no planeta Terra, numa matéria como essa do planeta Terra, tendo um intermediário que é próprio do planeta Terra também, né? Porque ele guarda as combinações perfeitas entre a matéria daqui e o espírito. Ele é o elo que permite esse link entre um e outro. Então, toda vez que eu vou reencarnar, o meu espírito, meu perispírito, ele se elabora de acordo com a densidade material daquele plano que eu estou reencarnando, tá? E quando eu desencarno, eu vou ainda guardar essas marcas do meu último plano, né? Porque eu não dou cavalo de pau nem quando eu encarno, nem quando eu desencarno. Eu continuo com isso, mas a tendência é eu ir meio que perdendo essa densidade, né? Porque daí a minha existência vai ser plano espiritual. Ele vai mudando a forma, ele vai mudando, ele acompanha, posso entender assim, ele acompanha o meu espírito, mas ele também vai mudando para, então, assim, para adequar o que é o meu corpo e ao meu espírito. Então eu sou uma outra, sei lá, desencarnei, estou encarnando novamente. Então, é o mesmo perispírito, porque ele não perde totalmente, não sei se é isso que eu vou falar com as minhas palavras, a memória, mas ele também adquire um espaço para novas experiências, para novas memórias, é assim, mais ou menos? Na verdade, assim, quando a gente estudar o perispírito, nós vamos ver que ele tem várias características, né? Um deles é a plasticidade, é a mutabilidade. Então, o que acontece? É uma matéria que é bem sutil, que ela se molda conforme as nossas necessidades. E ela se submete a cada nova reencarnação como que eu posso dizer assim, a uma adequação mesmo àquele plano que eu estou reencarnando, né? Então,
ele acaba sendo a roupa de baixo necessária para eu ter a vestimenta que é o meu corpo físico. Né? A roupa de baixo indispensável para eu ter aquele meu corpo físico, né? Aquela minha roupa que é o meu corpo físico. Então, isso só quando eu venho, mas se eu estou num outro plano, se eu estou em espírito num outro plano, eu tenho perispírito? Ele me acompanha? Tem, Entendi. sempre. Tá. Assim, mesmo que eu fique lá, que nem a Maria Ovília falou do André Luiz, ficou um tempão lá no plano espiritual, né? Que nem é tanto assim, porque às vezes a gente fica muito mais, o nosso perispírito está sempre com a gente. Então, agora entendi. Que, assim, num primeiro momento ali no plano espiritual, inclusive, a gente guarda até a mesma densidade que daqui, sabe? É que depois isso vai se eternizando, vai substituindo, e eu fico um pouco mais levinho, vamos dizer assim. Né? Oi, Marcelo. Eu posso entender que Aí, cortou. Tá. Eu posso entender que o perispírito é uma energia, no caso, ela é matéria, né? Sim. Posso entender que o perispírito é uma energia que está ligado ao espírito e ele me diz assim, que me acompanha, que o espírito tem essa capacidade de ir moldando essa matéria, essa energia que me envolve. Legal a sua pergunta, né? Toda matéria, ela traz energia, né? A gente pode considerar como energia. O perispírito também, tá? Mas o que eu diria que é a força que nos impulsiona, que nos traz a vida mesmo, que chama até de corpo fluídico, corpo vital, né? Alguns chamam, tá? Que como que eu posso dizer? É um fluido que eu carrego comigo, que me traz a vitalidade, né? Aí sim eu estou falando de energia para valer, tá? Então, quando eu vou reencarnar, eu venho aqui com o meu perispírito, eu ganho uma carga para aquela minha existência, né, de vitalidade, e eu mantenho ao longo da minha existência, me alimentando, cuidando da minha saúde, né, dormindo, enfim, cuidando ou não da minha saúde, eu vou zelando ou não por esse fluido vital que é a minha energia para aquela existência, tá? Quando eu desencarno, eu não tenho bem o fluido vital, que ele é mais próprio da matéria, mas eu tenho ainda os fluidos energéticos, são fluidos espirituais, que ajudam no funcionamento do meu perispírito, tá? É uma coisa até meio difícil agora, porque a gente está tudo começando, né? A gente vai ver isso com mais profundidade, vai ficar tudo mais claro. Mas é mais ou menos assim, o fluido vital vitaliza meu corpo físico, meu fluido espiritual vitaliza meu corpo perispiritual. É sempre matéria, a gente está falando sempre de matéria, né? Energia. Tá? Não sei se esclarecia aí. Nem tenta, qualquer coisa fala aí, Cecília ajuda, a Zibéria está aí também ajuda. É que é difícil, né? Nossa visão é muito estreitinha das coisas. A gente tenta entender tudo isso, né? Bom, aí eu já li. Segundo a espiritualidade, sim. Tá? Então, isso é o perispírito. E o espírito? O que é o espírito? Então, voltando à Trindade Universal lá, o espírito é um elemento ali único, por si só, que não se confunde com Deus e não se confunde com a matéria. Espírito é o princípio inteligente do universo. A gente pode colocar dessa forma, né? Que não é Deus e, claro, não é matéria, né? Porque matéria não tem inteligência. Não é um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber,
não é um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real e circunscrito, um ser inteligente da criação. Então, espírito é um ser. Na falta de uma melhor palavra, né, espiritualidade até fala, né, que nós não temos como conceber exatamente o que vem a ser o espírito, é uma centelha de luz, tá? Que existe, que preexiste, que vai continuar sempre existindo, teve um início, mas é eterno, é imortal, tá? Então, é um ser real e circunscrito, é uma individualidade, tá? É uma individualidade. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade, tá? Então, se nós pegarmos todos os espíritos encarnados e desencarnados, vamos ficar restrito mais ao nosso planeta Terra aqui, né? Que são muitos. Nós não encontraremos dois espíritos iguais. Por que não são iguais? Porque nós, desde a nossa criação, desde que nós nos tornamos homens, né? Entramos no reino hominal e ganhamos a individualidade, a liberdade, a responsabilidade, desde esse momento, nós caminhamos conforme o nosso próprio conceber. Nós fizemos nossas escolhas, nós demos causa a inúmeros efeitos, nós aprendemos algumas coisas, outras não, de maneira que nós somos totalmente diferentes uns dos outros. Nós estamos, por mais parecidos que somos, né, muitas vezes em alguns aspectos, nós somos muito desiguais em outros aspectos, tá? Inclusive ao ponto, né, por exemplo, às vezes a gente tem mania de achar que, que aquela pessoa, né, pelos erros que pratica, que ela é mais evoluída do que eu, mas eu aprendo com a espiritualidade que ela, em outros quesitos, ela pode estar muito mais evoluída do que eu, né? Mesmo aqueles que muitas vezes nós condenamos na sociedade. Por exemplo, tem alguns que são dados à prática de crimes que nós condenamos, mas, às vezes, dentro do lar, junto aos seus filhos, tem virtudes outras que nós não temos ainda, por exemplo. Então, por isso que nós não somos iguais, nós somos muito diferentes, nós temos virtudes e defeitos os mais variados possíveis, né? Virtudes onde uns têm defeitos e defeitos onde alguns têm virtudes. E assim somos individualidades. Os espíritos não ocupam perpetuamente... Opa, o que eu fiz aqui? Aí eu preciso pegar o carregador lá. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se assemelham, todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita, tá? Então, é isso que nós estamos falando. Nós vamos ganhando novos degraus, que nós podemos até categorizar, como nós veremos aqui, Kardec o fez, mas para fins didáticos, mais do que para outra coisa, porque a gente não consegue fechar a questão em 10 classificações. É só para a gente ter uma base, né, para entendimento de tudo isso. Porque são milhões de condições, bilhões que fogem à nossa compreensão. Gente, se vocês quiserem colocar alguma coisinha enquanto isso, eu só vou pegar o meu carregador, mas eu estou ouvindo, tá?
Pronto. Ninguém colocou nada? Então, aqui é só para a gente ter uma noção de como a gente pode classificar, mas para a gente ter alguma ideia, tá? Então, Kardec coloca dessa forma. Nós temos vamos colocar assim, uma primeira ordem. Vamos lá no topo da pirâmide primeiro, tá? Que são os espíritos que já atingiram a perfeição, né? Nós temos uma segunda ordem, que é o meio da pirâmide, né? Nós temos um pouquinho mais de espíritos aí, que é o predomínio do espírito sobre a matéria, né? Eles já são espíritos mais elevados, já estão valorizando um pouco mais as conquistas espirituais do que as materiais. E nós temos a terceira ordem, onde tem a maior parte dos espíritos, aonde ainda se predomina a matéria, onde se predomina o mal, o egoísmo, as paixões, né? Onde a gente não tem ainda o conhecimento de todas as coisas, não temos sequer a intuição adequada de Deus, ou seja, onde tudo ainda está muito por se conquistar, né? E a gente vê que dentro de cada ordem, né, nós temos algumas classificações de espíritos. Só vamos para a base aí, que é a terceira ordem. Nós temos ali espíritos da 10ª classe, né, que são os espíritos impuros. Depois nós temos espíritos levianos, pseudo-sábios, espíritos neutros, perturbadores. Então, tem 5 classes de espíritos. Aí Kardec coloca dessa forma para o melhor entendimento, que pertence a esta terceira ordem. Então, aquele espírito que diz assim, né? E muitas vezes somos bem assim mesmo, né? Eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem. Eu estou aí, ó. Estou na base da pirâmide, né? Então, eu preciso ir além, eu preciso fazer o bem pelo meu próximo, para conseguir subir nessa escala evolutiva, para ser um espírito benevolente, né? E assim por diante, para ser sábios, ganhar em sabedoria, se tornar superior até o dia que nós vamos nos tornar puros, tá? Nós também veremos isso numa aula específica, onde nós analisaremos o perfil de cada uma dessas classes e de cada uma dessas ordens para a gente entender como se dá toda essa escala evolutiva. Mas é só para a gente conceber, né? E se situar dentro da existência espiritual, fazemos parte onde nós estamos aí. E a gente pode falar um pouquinho de encarnação. Que horas são, hein, gente? Eu estou sem horas aqui. Eu estou sem minha segunda tela, que eu estou perdidinho hoje. Olha só, encarnação. 9 horas. 9? Tá, obrigado, Sônia. Esta melhora se efetua, né? Está falando da melhora através ali das classes, né? Ali no nosso ganho evolutivo ali em todas as ordens espirituais. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. Então, como nós falamos lá no comecinho, é na matéria onde nós temos as nossas melhores lições, é onde nós aprendemos melhor, na prática, aquilo que nós mais precisamos exercitar, né? Estamos aqui hoje, a maioria de nós, pelo menos, para espiarmos, para nos provarmos, e assim ganharmos em novos patamares evolutivos. Alguns vêm entre nós com a missão, né? Ou seja, não tanto para cima, mas pelos outros, com a missão de auxiliar na evolução dos outros, porque ele já conquistou aquilo, tá? Nós temos espíritos missionários, temos ao longo de toda a nossa história. Aliás,
nós voltando ali na pirâmide, a gente, o nosso planeta, nós já exemplificamos a existência de espíritos de todas as classes aqui. Nós temos desde os mais impuros até o espírito puro encarnado aqui, que foi Jesus. Então, já se passaram aqui todas as classes de espíritos. Uns com o fim de se provar, de espiar para continuar crescendo, e outros com o papel de auxiliar a humanidade, né? O papel de missionário para ajudar essa parte de baixo, essa massa toda a ganhar novos patamares. Tá bom? As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. Um homem perverso é de um espírito impuro. Parece uma coisa óbvia, realmente né? Mas uma vez que a gente constata isso realmente, de uma vez por todas, nós acabamos tirando explicações para um monte de coisas. Tá certo? Então, muitas vezes vem aquela indagação, mas quando eu desencarno, né? E aí, como que é? Vou para o céu? Vou ficar uma pessoa boa? Vou virar santo? Né? Uns falam que quando morre vira santo. Na verdade, assim, não se tem muitas... não se muda muita coisa, porque eu continuo sendo exatamente aquele que eu era na vida corporal, eu continuo sendo na vida espiritual. Quando eu desencarnar e me despertar ali no plano espiritual, cada um tem um despertar, né, no seu devido tempo, eu vou me despertar como eu realmente sou, com os mesmos defeitos, com as mesmas imperfeições que eu tenho, né? Com os mesmos valores que eu tenho, os mesmos gostos que eu tenho. Por isso que a gente vê que espíritos continuam ali arraigados na matéria, porque não abrem mão ali dos prazeres da matéria, né? Justamente porque ele continua sendo o mesmo. Lógico que, como nós veremos mais adiante, na medida que eu desperto do lado do plano espiritual, eu ganho em novas percepções, em novos sentidos, em novas memórias que me permitem um alvorecer melhor, vamos dizer, enquanto seres que somos. Mas que eu continuo sendo a mesma pessoa, eu continuo. O máximo eu vou despertando ao longo do tempo, um pouquinho mais a cada novo dia, né? Mas sem cavalo de pau, né? Sem cavalo de pau. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Tá? Esse é o objetivo. Adquirirmos a perfeição moral, evoluirmos, ganharmos em todos os aspectos, sobretudo no moral. Podemos acrescentar também no intelectual. Então, tudo isso a matéria nos oferece, né? E oferece de uma forma que a gente consiga esgotar se nós concebermos a ideia da reencarnação, né? As reencarnações sucessivas são tantas que a gente acaba se submetendo a todo tipo de provas, a todo tipo de situações que me levam ao ganho intelectual e moral necessário e suficiente para atingir novos patamares. Tá? Ô, Edu. Oi? É o Ricardo aqui. Pergunta lá, quando você colocou no texto aí que é uma imposição, né? Até entendo para aqueles que têm que vir aqui para fazer a expiação, para passar por novas provas, né? Agora, os que ainda vêm aqui com uma missão, que talvez sejam um pouco mais evoluídos, talvez a imposição também seja justamente ensinar, ajudar os demais, né? Mas vai chegar um momento que vai ser uma opção? Tem isso? Uma opção de nós reencarnarmos?
ou não, Sim, sim. Na verdade, assim, nós temos reencarnações que são chamadas de compulsórias, que são reencarnações que os espíritos são obrigados a se submeterem, e nós temos algumas reencarnações que são planejadas, né? As reencarnações compulsórias, elas são reencarnações que acabam sendo usadas, vamos colocar assim, para espíritos que eles estão tão endurecidos e tão fragilizados que eles não conseguem fazer essa escolha por si só. Então, eles estão ali desencarnados há décadas, há séculos, e muitas vezes com a mesma fixação mental de quando desencarnou, que é uma vingança, por exemplo, contra alguém. Ele não consegue sair daquilo, ele só fica naquela monoideia. E esse espírito, ele, por uma misericórdia divina, ele é lançado numa nova reencarnação para ele ter um choque, um despertar, né? Para que ele quebre aquele quadro onde ele se viu paralisado, onde ele se viu fixado. Essa é a reencarnação compulsória. Todas as outras, elas passam por nossa deliberação, vamos colocar assim, né? A imposição que está colocada aí é uma imposição vamos colocar que as circunstâncias nos impõem, né, as novas reencarnações, até para que venhamos a progredir, tá? Mas não é imposta por alguém para nós, chegou o momento, você vai encarnar, tchau. Não. O máximo vai ser sugerido isso para nós, e nós vamos estar ali, inclusive, como nós veremos também mais adiante, planejando como isso vai se dar da melhor maneira possível, e nós vamos reencarnar para expiação, né? Missionários, então, com maior razão, é a sua, vamos dizer assim, é a sua condição daquele momento que vai impor essa necessidade a ele, né? Eu tenho isso para mim, eu preciso reencarnar, mesmo estando nessa condição evolutiva já mais elevada, eu preciso reencarnar ali com aqueles espíritos numa condição, muitas vezes, de deficiência em todos os aspectos, né? Para auxiliar aquele povo. E assim eu aproveito também e ganho mais algum know-howzinho em algo que eu gostaria de ganhar aqui. Então, eu diria dessa forma, são as circunstâncias que nos impõem as novas reencarnações. Não alguém que faz isso por nós, né? Du, eu ouvi... Oi. Eu ouvi, não sei onde que eu ouvi... Júlia. Que os espíritos, hoje em dia, eles querem muito reencarnar, porque diz que agora, nessa fase de transição, né, que é uma lição enorme para muitos espíritos. E quem está aqui tem que aproveitar, tem que agradecer de estar vivo agora, né, tudo isso que a gente está passando, porque tem muitos espíritos que queriam estar na nossa posição. Perfeito. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Assim, num ambiente vamos dizer, onde tudo esteja correndo com naturalidade, os espíritos já procuram reencarnar na medida do possível, porque eles sabem que aqui é onde eles vão ganhar em evolução efetiva, onde vão dar alguns passos mais largos em relação ao plano espiritual, né? Numa situação como a atual, onde nós estamos numa transição, então, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, os espíritos eles querem mais estar participando disso, né? Para ver se ele vai estar auxiliando nesse processo ou não. Tá?
Então, sem dúvida nenhuma, a oportunidade de hoje, a nossa oportunidade é abençoada. Nós estarmos reencarnados hoje, né, atualmente, no nosso planeta, ainda mais com uma prova difícil como esta que nós estamos sendo submetidas, é uma bênção sem tamanho, porque nós estamos sendo colocados a provas e temos ali a oportunidade de mostrar o nosso valor. Ou não. Ou não. Né? Então, hoje nós somos aqueles que vai estar contribuindo para a transição do planeta de provas e expiações para a regeneração, ou nós somos aqueles que estão prejudicando essa transição, a depender de nossa postura diante dos acontecimentos. Então, sem dúvida, está certinho, Maria Júlia, é isso mesmo. É uma oportunidade e muitos queriam estar aqui. E a gente tem que pegar com as duas mãos. Nós podemos, numa situação como essa, ganhar muitas vidas em uma só. E a gente está numa prova muito intensa. Né? Se a gente andar bem, a gente vai, quando a gente desencarnar, a gente vai olhar para trás e falar, que legal, olha, consegui. Aproveitei essa oportunidade e olha só onde eu cheguei aqui. Que legal, olha, cumpri com o meu planejamento reencarnatório. Agora, se eu não andar tão bem, eu vou chegar lá e falar, nossa, que chance desperdiçada. Eu fiquei me apegando a algumas coisas banais, enquanto poderia ter aproveitado. Esse tipo de consciência a gente tem depois que desencarna ali ao longo do nosso processo de despertar. Respondeu aí, Maria Júlia? É isso aí mesmo. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. Óbvio, não é? O homem que vence esta influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos em cuja companhia um dia estará. Se nós conseguimos, com a nossa perseverança, com a nossa vigilância, com a nossa prece, nos elevarmos, valorarmos conquistas espirituais, nós estaremos andando muito bem dentro dessa existência de agora. Né? Porque o caminho muito mais fácil é nós nos perdermos por aquilo que a matéria tem a oferecer. Né? Então, é um caminho muito mais largo, o da matéria. O caminho espiritual é mais estreito. Então, a gente tem que perseverar, cuidar, vigiar, para que a gente não saia desse caminho estreito. O que se deixa dominar pelas más paixões, impõe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproximam dos espíritos impuros. Então, enquanto eu valorizo as conquistas espirituais, eu ganho a simpatia dos espíritos elevados, quando eu valorizo as paixões terrenas, os vícios terrenos, eu ganho ali a simpatia de espíritos impuros. Tá? É a lei da simpatia. É da mesma forma que eu me simpatizo com alguns amigos, a espiritualidade se simpatiza conosco. Né? Eu me simpatizo com amigos que pensam mais ou menos como eu penso. Se alguém começa a pensar de uma forma muito diferente, logo já sai do grupo, não é assim? Então, essa afinidade existe e ela que determina as nossas companhias. A espiritualidade nos observa a todo instante. E ela vem a nos influenciar de acordo com aquilo que nós valoramos em nossas vidas. Tá? As diferentes existências corpóreas do espírito nos diferentes globos do universo são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Então, a gente nunca regride, tá? A gente sempre progride.
A gente pode reencarnar em condições piores numa existência do que foi em outro tempo, mas isso não quer dizer que a gente está regredindo, tá? São as provas que estão sendo outras, muitas vezes por escolha nossa, como nós falamos ali atrás, tá? Mas a gente não regride na escala evolutiva. Se a gente obteve verdadeiramente alguma virtude, essa nunca mais se perde. Né? E o desencarne? O que a gente pode falar do desencarne? Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde saíra, para passar por nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo na erraticidade. Tá? Então, esse é mais ou menos longo mesmo. A gente pode ficar lá 20 anos ou 200 anos, não ter uma conta exata. Tá bom? Então, vai depender da nossa necessidade. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar, conserva-a depois de haver separado do corpo. É aquilo que eu falei, nós continuamos sendo sempre os mesmos. O que acontece quando nós encarnamos é que nós temos o torpor que é próprio da infância, mas logo mais adiante a gente já se desperta como realmente é, aos moldes das mãos dos pais. E quando nós desencarnamos, nós também temos um torpor que mais adiante também vai se esvaindo e nós vamos despertando, tá? Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra ele todos aqueles que conheceram na Terra e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Como eu disse lá atrás, isso não se dá assim de uma hora para outra, não é logo no dia seguinte que eu desencarno que eu tenho todas essas memórias relembradas. Não, tá? Isso é um processo e vem às nossas mentes na medida que eu saiba lidar com isso, ok? E eu também não vou sair ali vendo todo mundo de uma hora para outra. Isso tem todo o seu momento, momento adequado. Quem assistiu o Nosso Lar percebe aquilo, né? André Luiz teve um tempo necessário ali para que visse a mãe dele, depois teve um tempo necessário para que viesse aqui ver a família dele. Tudo tem o seu tempo adequado, o seu tempo devido, né? Que muitas vezes não é o tempo que o espírito imagina, mas sim o que os mentores espirituais, de acordo com as leis divinas, estabelecem. Tá? Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Nós conversamos isso um pouquinho, né? Não necessariamente a gente fica lá em colônias espirituais. Espíritos estão por todas as partes, a depender daquilo que ele se simpatiza, daquilo que ele deseja. Se eu sou muito apegado à matéria, aos vícios, por exemplo, se eu tenho um vício, por exemplo, com substâncias químicas, quando eu desencarno, eu procuro estar perto disso, ou seja, eu procuro estar junto a pessoas e ambientes que isso me é alcançável, vamos dizer Edu, assim. Oi? Oi? É possível encarnado, se você está em desdobramento, você rever, nem que seja cenas de vidas passadas? Sim, é possível, tá? Principalmente quando a gente está em desdobramento, que acontece quando o nosso corpo está em transe, vamos dizer assim. Não, o sono é um transe, por exemplo, né? Onde o meu espírito e perispírito consegue, diante do transe daquele corpo físico, ele consegue se desvencilhar um pouco, eu passo a perceber o plano espiritual, né? E passo a perceber de uma forma muito mais ampla,
conforme os meus sentidos muito mais amplos que são próprios do perispírito. Então, eu percebo muitas coisas, eu vejo muitas pessoas e eu posso, sim, rememorar algumas coisas, né? Acessar algumas coisas que, quando eu estou dentro dessa caixinha aqui, eu acabo ficando muito limitado, né? Então, acontece, sim. Quando eu estou, vamos dizer, em desdobramento, eu sou mais senhor de mim mesmo, vamos dizer assim. Não que eu me torne uma pessoa totalmente diferente lá. Eu sou a mesma pessoa, mas com percepções, com sensações, com lembranças, às vezes, um pouco mais amplas, né? E essas lembranças, eu penso assim, será que muitas vezes ela vem para nos, enfim, auxiliar ou mostrar, apontar um caminho? Porque às vezes nós revemos até pessoas que estão conosco, né? Perfeito, perfeito. Jamais imaginou encontrar, que já teria feito parte da sua vida. Né? E quantas aí vezes, né? Por exemplo, você chega a ver, vamos supor, uma irmã que foi sua mãe, ou foi irmã também, ou neta que agora é sua filha. Isso é possível. Sim, sim. Né? Eu posso estar lá na companhia de espíritos desencarnados ou espíritos encarnados que estão igualmente a mim ali, desdobrados naquele momento. Tudo isso é possível. E o que você diz é bem assim mesmo. Muitas vezes eu trago num desdobramento as soluções para a minha vida, seja porque eu tive alguma orientação lá, seja porque ali eu acabei conseguindo acessar alguma ideia minha já concebida, alguma virtude minha concebida de uma forma mais fácil, né? Por isso que quando a gente acorda, tudo parece que as ideias vêm mais rapidamente, né? Tudo se resolve, parece muito mais fácil. Muitas vezes é coisa que a gente trabalhou ali enquanto estava descansando, o nosso espírito estava trabalhando em prol dessas soluções, seja conversando com outros espíritos, seja consigo mesmo, né? De uma forma muito mais profunda, sem as limitações que são próprias da matéria, né? Du, tira também uma dúvida. Nesses momentos a gente pode também fazer um estudo ou um trabalho no plano espiritual, ou isso só é possível para espíritos mais evoluídos? Podemos sim, tá? E provavelmente a gente faz. A partir do momento que a gente se propõe a estudar, por exemplo, a doutrina espírita, como eu disse, nós somos o mesmo do lado de lá. Pode ser que a gente esteja ali procurando também por adquirir esses conhecimentos. A mesma coisa que nós valorizamos aqui em vigília, nós valorizamos ali enquanto desdobrados, né? Então, por exemplo, se eu sou dado a bebedeira, quando eu estou em desdobro, eu posso estar em ambientes de bebedeira. Se eu sou então, não é só para espíritos evoluídos, pode ser, por exemplo, sim. Pode ser a gente. Sim, sim. É aquilo que eu valorizo em vigília, eu acabo valorizando também, enquanto eu estou em desdobramento, né? E eu procuro as mesmas companhias, afinal de contas, é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu prezo, né? Obrigada. Tá? Então é isso aí, acho que já deu nossa hora, eu não consegui acabar a aula hoje. Onde estava aqui? E o mais legal eu não falei, que é da influência dos espíritos. De repente, eu pego um pouquinho do começo da aula que vem e eu falo para vocês, tá? Isso é legal, é importante saber, porque já deu a hora, não deu? Estou sem relógio aqui. Sônia, me acude aí. Tem 2 minutos, Edu.
Falta São 9h28. Ó, influência dos espíritos. Vamos ver, vamos transformar em 5 esses dois. Vamos ver o que dá para ver. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. Tá? Então, assim, tem uma questão no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se nós somos, quanto que nós somos influenciados pela espiritualidade, né? Se somos muito influenciados pela espiritualidade. E a espiritualidade responde que nós somos muito mais do que imaginamos, de modo que muito pouca das coisas que nós deliberamos em nossas vidas são apenas nossas. Então, nós estamos constantemente em influenciação, influenciando e sendo influenciados, tá? A depender daquilo que eu prezo no meu campo mental. Se eu tenho bons pensamentos, sentimentos elevados, se eu estou procurando ali pela prática do Evangelho de Jesus, eu ganho a simpatia dos bons espíritos. Os maus espíritos não querem saber de mim, eu vou ser o cara mais careta do mundo para eles, né? Eu ganho a simpatia dos bons espíritos, eles vão me auxiliar. Pode ser que tenha um ou outro oponente que queiram me derrubar, mas eles não conseguem nem mesmo sintonia comigo, porque eu vou estar em outra sintonia, eu vou estar muito mais elevado. E isso acontece também quando eu prezo coisas negativas, tá? Quando eu prezo coisas negativas, vem a turminha das coisas negativas junto comigo, né? A espiritualidade boa pode até tentar me auxiliar, inclusive um mentor coitado, muitas vezes tenta e não consegue. Ele grita aos nossos ouvidos e não consegue fazer com que eu perceba ali o que ele está me orientando. Tá? Por quê? Porque eu estou sintonizado com o mal, ali, aquilo que aquela turminha ali, né? Mais eu preza. Então, é importante a gente colocar aqui, né, que essa coisa, muitas vezes que a gente vê como um processo de vitimização, que é um processo obsessivo, não é bem assim. O obsessor não é necessariamente o algoz e nós vítimas. Não, nós demos causa àquilo, de alguma maneira, seja porque nós prezamos pela mesma coisa, ou seja porque eu errei com ele numa outra oportunidade e ele, em razão disso, tem um desejo de ódio, de vingança contra mim, alguma coisa eu dei causa. Não se dá gratuitamente, tá? Porque um espírito de uma ordem inferior não consegue, vou pegar esse cara aqui que está em ordem elevada e vou obsediar ele. Se o cara está em ordem elevada, ele não vai conseguir obsediar, tá? Vai passar assim, da mesma forma que tem ondas de rádio passando por mim agora, eu não estou captando nenhuma, isso também vai passar por mim, eu não vou captar coisa nenhuma, tá bom? Então, isso quem determina as minhas influenciações sou eu mesmo. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, a nossa revelia. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra, de outras manifestações materiais que quase sempre pelos médiuns, né, são feitas pelos médiuns, tá? Então, uma coisa que é importante, todos nós somos médiuns, todos nós somos médiuns. A partir do momento que nós constatamos isso, nós podemos prosseguir. Todos nós recebemos influências pelo nosso campo mediúnico, positivas ou negativas. Muitas vezes ali de uma forma que a gente não percebe, na verdade, na maioria das vezes, se dá ali intuitivamente. Outras vezes de uma forma muito mais ostensiva, de uma forma muito mais caracterizada, tá? Mas são influenciações que acontecem a todo tempo, a depender da minha sintonia. Assim como o rádio, né, que eu mudo ali a estação do rádio,
coloco na estação que eu quero. Se eu quero ouvir ali um rock pauleira, eu coloco ali, eu vou ouvir rock pauleira. Se eu mudar para uma música clássica, eu vou ouvir música clássica. A minha sintonia é um botãozinho de rádio. Eu decido o que eu vou sintonizar, coisa boa ou negativa. Não que rock seja negativo, tá? Eu adoro rock. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predomina o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que as compõem de instruírem e melhorarem. Essa é uma reunião dessa. A gente está procurando aprender um pouco mais. Então, o que a gente ganha nesse momento? A gente ganha o concurso da espiritualidade que se compraz da mesma coisa, né? Então, somos afins, estamos juntos nessa. A gente está querendo, nós, mais a espiritualidade, crescer no mesmo aspecto. Então, a gente ganha em união e em sintonia, né? E aí vem essa perguntinha aqui, só para a gente levar para a gente. Boa, né? Como distinguir os bons dos maus espíritos? Como que eu distingo bons e maus? Também uma coisa dá para conversar uma aula inteira, mas só para matar uma curiosidade aí, tá? Legal, Eduardo. Pô, uma influência boa, mas como que eu sei? Né? Então, assim, principalmente quando a gente está diante de uma comunicação mediúnica, ou mesmo, isso serve não só para espíritos encarnados, tá? Quando eu estou diante de um espírito encarnado mesmo. Como que eu sei se aquela pessoa é boa ou má? Se ele é um espírito bom ou mau? Kardec dá a fórmula, tá? Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos, que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Então, se a gente se depara com uma comunicação mediúnica, ou com alguma intuição, ou com alguma manifestação de um espírito encarnado, como a gente colocou assim, seja nesse sentido, nós estamos diante de um espírito elevado. E o espírito inferior? A dos espíritos inferiores, ao contrário, como que é? Olha só, é inconsequente, a miúde, trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem às custas dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhe os desejos com falsas esperanças. Então, esse é um caractere do espírito inferior, né? Se a gente se depara com uma mensagem nesse sentido, ela é própria do espírito inferior. O espírito elevado não é assim, tá? O espírito elevado, ele não, como que está aí, ó, não falta com a verdade, não zombam dos homens, não são grosseiros, enfim, não sai isso da boca ou da mente do espírito elevado. Isso sai de espíritos não elevados. Tá bom? Misericórdia divina. Os espíritos elevados ensinam também não haver faltas irremissíveis que a expiação não possa apagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nos diferentes existências que lhe permitem avançar conformemente os seus desejos e esforços na senda do progresso para a perfeição, que é o de seu destino final. Então, esse é o último ponto que a gente teria para destacar aqui como ponto principal da doutrina espírita, né, dentre muitos, que é essa possibilidade do progresso constante, por misericórdia divina incessante. Não podemos regredir, mas que nós podemos ficar patinando no mesmo patamar, nós podemos inúmeras existências na matéria, mas Deus vai continuar nos concedendo a possibilidade até que venhamos dar um arranque, saiamos daquele lugar que a gente está patinando ali há algum tempo, tá? Ufa. Avançou. Certo, gente?
Desculpa a correria de última hora, mas é que uma coisa puxa a outra, né? Se ficasse para depois. Abrir as portas e não fechar é ruim. Alguém quer colocar alguma coisa? É um cara que gosta de falar, né? E fala bem também, assim, de domínio. De domínio. Alguém? Fiz muita confusão hoje, hein? Hoje foi uma aventura chegar na aula aqui. Então tá bom, gente. Deu tudo certo, Edu. Desculpa se eu corri aí. E o horário também. Vamos lá. Você quer fazer a vibração ou você quer que eu faça de novo? Pode fazer, Sônia. Tá bom. Semana que vem a aula é minha, daí eu vou falar um monte. Então, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, unir nossos pensamentos, levando a Deus e a Jesus, e juntos vamos enviar nossos melhores sentimentos, libertando de nossos corações a paz, a alegria, o amor aos nossos amigos e parentes, e todos que necessitam. Vibremos ao nosso planeta muita luz e energia positiva ao nosso Brasil, vibrando para que todos os governantes cumpram suas tarefas, guiados pelo amor e caridade, e que neste momento em especial sejam tocados e façam melhor pela saúde de seu povo. Vibremos por todas as religiões, para que estejamos juntas em orações. Vibremos pelas crianças e adolescentes, para que neste isolamento que as famílias se dediquem a ensinar, educar, juntos com amor e fraternidade. Vibremos pelos idosos, levando esperança e consolo a cada um, que sejam amenizados e confortados em suas dores. Vibremos pelos enfermos do corpo e do espírito, enviando-lhes paz, coragem, para que tenham forças de superar suas dificuldades. Em especial, vibremos pelos profissionais da área de saúde, que a espiritualidade cuide de todos, para que eles possam cuidar dos doentes com carinho e proteção. Vibremos por todos aqueles que estão privados de sua liberdade, para que sejam tocados e modifiquem suas atitudes. Vibremos por nossos parentes e amigos, que todos nesses instantes possam ser envolvidos pela luz de Jesus. Vibremos pelos nossos lares, visualizando a luz de Jesus entrando em cada cômodo, enchendo todo o ambiente de paz, harmonia, saúde, envolvendo a cada um de nós em muita luz, refazendo todas as nossas energias. Vibremos pela água de nosso lar, destinada à nossa assistência, que a equipe espiritual possa depositar nesse instante tudo que for necessário à nossa saúde física e espiritual. Vibremos pela nossa casa de oração e por todos os seus colaboradores. Por fim, vibremos por nós mesmos, que possamos, com o entendimento dessa doutrina, nos ajudar e ajudar a todos que caminham conosco nessa jornada. Que assim seja.
E agora, vamos agradecer a espiritualidade que esteve conosco nessa noite, pedir que dê força para nós, para mais uma semana, que nos ajude a seguir em frente, com fé e esperança, e que nessa doutrina que viemos aqui pedir orientação, possa nos trazer a melhor forma de seguir nossas vidas. E que possamos, semana que vem, estar aqui novamente com todos. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa semana, boa noite, viu? pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada a todos. Descanso a todos, gente. Todo mundo desdobrando e indo para um lugar bom hoje, hein? E se vê lá. Se Deus quiser. Boa noite.